Bom dia pessoal, e aqui quem fala é Kiritos Umaki Fanfics apresentando a fanfic Naruto a bordo capítulos 85 e 86. Então não esqueça de deixar um like no vídeo e sua inscrição para quando eu postar novos vídeos para você ser sempre notificado, e que sempre fiquem de olho na comunidade do canal ao eu posto enquetes para escolhas das próximas fanfics e perguntas que eu posto para vocês responderem. Me seguiram em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 85. Última vez. No entanto, Deji dá um tiro explosivo que atinge Oven bem no rosto, fazendo-o voar para fora do carrinho que carregava o bolo, e ele diz a Pace que este é o seu modo de vida enquanto sua equipe aplaude. Chiffon chora de alegria. Forno se levanta e começa a esquentar em um ataque de raiva. Ele e sua tripulação se preparam para atacar, mas para sua surpresa, o Nostra Castelo acelera até atingir a costa. Deji então revela que é um navio anfíbio que pode viajar por terra, e seus tanques o levam até a ilha, onde ele rola em direção ao grupo de Chiffon. Enquanto os piratas Fire Tank atacam os piratas Big Mom, Deji diz ao grupo de Chiffon para trazer o bolo a bordo, o que os assusta, pois eles não têm ideia de como fazer isso. No entanto, Sanji responde chutando o carrinho no ar e diz a Deji para abrir espaço para que ele pouse no navio. O ensolarado. Navios. Os navios da Big Mom estão nos alcançando. Chopper gritou do convés atrás dos outros. Prepare-se para atacar. Enquanto os outros se preparavam, Cenoura estava no telhado do ninho do corvo olhando para o céu antes de Chopper se levantar para informá-la que eles lutariam até encontrarem Sanji. Ei, Chobro! Ela falou puxando o chapéu para baixo. É lua cheia esta noite? Ela perguntou enquanto continuava olhando para o céu, confundindo Chopper. Agora. Espelhe o mundo. 10 minutos se passaram, afirmou Katakuri enquanto esperava o retorno de Luffy. Ele voltou para sua equipe? Tudo bem. Ele então se virou para começar a andar. Ele não pode fugir da mamãe de qualquer maneira. Ele parou ao sentir Luffy antes de se virar e ver Luffy caminhando em sua direção. Desculpe por mantê-lo esperando, disse Luffy antes de correr em direção a ele e ativar seu Haki. Piratas do Tanque de Fogo. O Nostra Castelo continua navegando pela Ilha do Cacau enquanto Sanji leva com sucesso os ingredientes do bolo de casamento para o navio. Deji liberta a foca que puxa o carrinho antes que ele, Pace e sua equipe se reúnam com Chiffon. Eles então veem Oven parado no caminho de Nostra Castelo, com a intenção de voltar para Bege e detê-lo, mas é facilmente atropelado. Pace então fica feliz ao notar seu avô Ponde acenando para ele e Chiffon das proximidades, e Ponde fica feliz em ver sua filha e neto, embora Chiffon não saiba quem ele é. Bege decide atravessar Chocolate Town para deixar a ilha pela costa sudeste, e Pudding permite que ele faça isso, dizendo que as casas de chocolate que eles destroem podem ser reconstruídas. O Nostra Castelo passa pela cidade, e os piratas Fire Tank se envolvem em um tiroteio com os piratas Big Mom. Os piratas da Big Mom são impedidos de usar artilharia pesada para proteger o bolo de casamento, e o Nostra Castelo consegue voltar ao oceano e zarpar para o Thousand Sunny. Sanji agradece a Bege por resgatá-los, mas Bege responde que não tinha intenção de salvá-lo. Os piratas e chefes percebem então que a temperatura está subindo à medida que o oceano começa a ferver e os peixes começam a morrer. Eles olham para a Ilha do Cacau e veem Forno esquentando a água com sua Akuma no Mi, e todos se preocupam porque o aumento da temperatura ameaça estragar os ingredientes do bolo. O oceano fervente também danifica o navio, impedindo que seus degraus rolem. No entanto, Ponde então corre e acerta Oven na cabeça com um porrete. O golpe apenas irrita Oven, mas faz com que ele puxe seu corpo para fora da água enquanto ele se vira com raiva para enfrentar seu ex-padrasto. Enquanto tenta interceder junto a Oven, Ponde vê Chiffon e Pace novamente, que estão felizes com sua nova família nos piratas Fire Tank. Ponde lamenta não poder fazer parte da vida de Chiffon, lembrando-se de 26 anos atrás, quando Big Mom o exilou logo depois que ela e Lola nasceram, nem mesmo permitindo que ele a segurasse. Ele espera que Chiffon não tenha tido uma vida difícil, sem saber dos abusos que Big Mom lhe deu devido à sua semelhança com Lola. Ele então grita com Chiffon para parabenizá-la por seu casamento no momento em que Oven o ataca por trás com uma lâmina flamejante.
O ensolarado. Aí está você. Dê-me o bolo. Big Mom gritou ao ver o Sunny antes dos navios dispararem balas de canhão, dizendo que Nami foi capaz de ter saído do navio já que Luffy não estava no Sunny. Bacas. Um homem em um dos navios da Big Mom praguejou ao subir na figura de proa. Por que eles são todos inúteis? Ele é um homem extremamente alto com um físico robusto. Ele tem cabelos loiros em mechas que lembram dreadlocks, um bigode grosso e uma barba trançada que vai até a parte superior do peito. Ele está vestindo um macacão amarelo e preto listrado horizontalmente, sapatos escuros e uma capa roxo azulada que parece estar esfarrapada na ponta. Ele também tem bandagens brancas nos braços, luvas de boxe vermelhas escuras nas mãos, um boné com letras azuis escuras BM na frente e um par de óculos escuros feitos da rede do boné na testa. Charlotte Bavarois, o 26º filho de Charlotte. Você sabe que quando mamãe está agitada, eles ficam indisciplinados. No Sunny, Naruto e Chopper estavam correndo seguindo a ordem de Nami antes que Carrot no ninho do corvo gritasse. Há navios na nossa frente também. Parece que eles estão nos imprensando. Jinbe gritou do leme quando os navios apareceram. Miro Road, Luffy vs Katakuri. Luffy estava ofegante quando estava no chão com Katakuri parado na frente dele. Você escolheu a morte em vez da vergonha dos outros pensando que você fugiu. Escolheu a morte. Ou você percebeu que não é páreo para mim e veio implorar para ser um aliado? Katakuri perguntou enquanto cruzava os braços. Implorar? Luffy perguntou enquanto se levantava. Pare com essa merda, eu vim derrotar você. Luffy correu e fez aqui cobrir seu braço direito antes de desferir vários socos que Katakuri desviou. Veio me derrotar? Katakuri perguntou quando o ataque de Luffy terminou. Você não tem essa opção. Katakuri cobriu os braços com Haki e correu. O ensolarado. Nuvens atravessaram a lua enquanto a tripulação olhava para todos os navios que pertenciam à frota de Daifuku enquanto ainda eram perseguidos pela frota de Big Mom e Bavarois. Bavarois descobre que uma frota liderada por Smooth, acompanhada por mais duas mulheres, veio apoiá-los. A primeira é uma mulher alta que tem uma tatuagem na parte superior da coxa esquerda. Semelhante ao Smooth, ela tem mãos desproporcionalmente grandes. Ela tem longos cabelos cor de mogno amarrados em um rabo de cavalo alto, usando um espartilho listrado de ampulheta azul, uma saia curta, longas luvas escuras com protetores de cotovelo, um par de botas altas escuras e uma longa capa branca. Canela 16ª filha de Charlotte. A outra também é muito alta e suas pernas constituem a maior parte de sua altura, com uma tatuagem na perna esquerda. Ela é uma mulher atarracada, sem pescoço e possui uma grande juba de cabelo laranja que quase chega aos joelhos. Ela está vestindo um top verde claro com babados e decotado, com ombreiras rosa, e um grande cinto escuro com um padrão de espirais. A frente do cinto é composta por pontos que expõem a barriga e também traz uma espiral com um C estampado e cueca escura. Citron 15ª filha de Charlotte. Daifuku contata Perospero para pedir permissão para bater o Sunny, com Perospero concedendo, sabendo que Big Mom irá para a Ilha do Cacau e comerá o bolo de pudim ao perceber que Big Mom está ficando mais magra. Daifuku coloca sua frota em posição e ordena que seus subordinados atirem balas de canhão não vivas devido a Big Mom tornar os manos balas de canhão instáveis. Ele então espera que o Sunny entre no campo de tiro, e a tripulação do Sunny decide continuar avançando, preparando-se para lutar. Cenoura olha para a lua e se lembra de Pedro lhe dizendo que um dia chegará a hora de todos. Show Aniki! Show Bru! Todo mundo! Todos eles olham para cima enquanto ela olha para baixo. Deixe-me cuidar de Daifuku e dos outros. Tenho certeza que posso te ajudar. Cenoura. Chopper disse enquanto Carrot se levantava, segurando o chapéu para cobrir os olhos. Por que é? Lua cheia esta noite. Não me diga que você vai se tornar Sulon. Você está treinado para isso? Jinbe perguntou olhando para cima. Não se preocupe. Pedro me treinou. Cenoura respondeu antes de tirar o chapéu, de olhos fechados.
Eu sei o que ele diria agora. Deixe comigo. Se Cenoura for, eu vou com ela. Chopper em sua forma humana exclamou. Deixe comigo, Shoaniki, Shobru. Posso não parecer, mas sou um membro dos mosqueteiros. Cenoura abriu os olhos e olhou para os navios à sua frente enquanto se lembrava da última coisa que Pedro lhe disse antes de morrer. Eu vou lutar. Em seu nome. Pedro. Ela então olhou para a lua e começou a mudar. Seus olhos ficam vermelhos, suas orelhas ficam maiores, seu cabelo e cauda crescem consideravelmente e ficam brancos como a neve, e ambos emitem faíscas elétricas. O pelo ao redor do decote fica muito mais grosso, lembrando vagamente a juba de um leão, e suas garras ficam mais longas e afiadas, dando-lhe uma aparência selvagem, porém majestosa. A tripulação de Daifuku percebe Carrot e fica chocada ao reconhecer Sulon, e os chapéus de palha ficam igualmente cativados. Carrot então salta em direção ao oceano, mas para surpresa dos chapéus de palha, ela pode voar sobre a água em direção à frota de Daifuku. Pousando na nave de Daifuku, ela oprime sua tripulação com sua velocidade e elimina vários deles ao mesmo tempo com poderosas explosões electro. Daifuku afirma que não impedirá sua frota de destruir o Sunny, mas em um piscar de olhos Cenoura arranca o leme de seu navio, deixando Daifuku horrorizado quando seu navio perde o controle. Carrot então salta em direção a uma das tartes enquanto Daifuku convoca seu gênio para atacá-la. No entanto, Carrot evita o ataque do gênio, que corta várias tartes ao meio como dano colateral. Os subordinados de Daifuku gritam em desespero enquanto seu gênio continua a atacar Carrot, errando todas as vezes e causando mais danos à frota. Os chapéus de palha assistem maravilhados ao desempenho de Cenoura, e Nami percebe que este é o trunfo dos visões que Norashi mencionou em Zou. Jinbei revela que ao olhar para a lua cheia, os visões perdem o controle de seus sentidos e se tornam mais selvagens e perigosos. Ele continua dizendo que, devido a essa falta de controle, Summon é uma habilidade muito perigosa, pois os visões podem se cansar até a morte em poucas horas se não conseguirem desativá-la. Brook então se prepara para dar apoio a Carrot e corre na água em direção à frota de Daifuku. A frota de Bavarois então chega ao alcance do Sunny e começa a atirar nele, forçando a tripulação restante a se defender. A frota de Bavarois continua perseguindo Thousand Sunny. Perospero e Bavarois ficam preocupados conforme Big Mom fica mais magra e fraca, fazendo com que ela caia de joelhos e ofegante. Perospero afirma que os desejos de fome de Big Mom nunca duraram tanto antes, e o que acontecerá com ela a seguir é completamente desconhecido. Big Mom chama Zeus e Prometeus, com Napoleão enviando um sinal para eles. Os dois manos recebem este sinal e correm pelo ar para se juntar a Big Mom, com Prometeus repreendendo Zeus por deixar Nami usá-lo contra seu criador e tripulação. Bavarois então relata a Perospero que o bolo de casamento de Pudim saiu para o mar, mas Perospero fica horrorizado ao descobrir que ele está no navio de Bege e entra em pânico porque não pode mais confiar que o bolo os ajudará. Enquanto isso, Carrot voa de navio em navio na forma Sulon, arrancando seus elmos e tornando-os incontroláveis. Ela é auxiliada pelo gênio de Daifuku, que destrói os próprios navios de Daifuku em suas tentativas de atacá-la e, eventualmente, toda a frota de Daifuku é desativada. Brook então chega à frota e coloca os homens de Daifuku para dormir. Cenoura fica exausta conforme a transformação afeta ela, e se depara com a lâmina do gênio de Daifuku que se aproxima. No entanto, Brook consegue afastá-la bem a tempo e retorna para a água enquanto carrega a Cenoura de volta para o Sunny. Carrot revela que ela pode voltar ao normal cobrindo os olhos, e ela recebe as boas-vindas de um herói ao retornar ao Sunny. Enquanto ela é trazida para baixo do convés para descansar, o Sunny segue a todo vapor, sem a frota de Daifuku mais na frente dele. No entanto, Zeus e Prometeus retornam para Big Mom, e ela salta sobre Zeus com a agilidade que Perospero e Bavarois nunca viram antes. Big Mom faz Napoleão se transformar em uma espada e Prometeus acende seu cabelo enquanto ela voa em direção ao Sunny e pula nele. Querendo encontrar seu bolo de casamento, ela alcança o convés superior, antes de Naruto em seu Ashimon, 8 portões, bloquear seu punho e quebrar a madeira embaixo dele. Naruto gritou enquanto empurrava o punho e a fazia dar um soco na água. Nihon Mundo, Luffy vs Katakuri. Musnatsu.
Donuts imparáveis. Katakuri cria Mochi em forma de donut em braços gigantes aprimorados pelo Busoshoku Aki, com uma camada de Mochi sobre as mãos. Luffy ficou ofegante, lembrando-se dos ensinamentos de Halley sobre Aki se tornando mais forte enquanto enfrentava adversários fortes antes de bloquear tudo no momento em que foi atingido com ambos. Os braços. Shikara Mochi. Poder Mochi. Luffy foi baleado na parede, mas não tirou os olhos de Katakuri antes de cair. Não entendi. O nível de poder é óbvio. Por que você quer se levantar? Ele perguntou a Luffy quem começou a se levantar. Você sabe que não pode vencer, então por que continua lutando? Urezai. Cale a boca. Luffy gritou olhando para cima antes de se levantar gritando enquanto os escombros ao seu redor se quebravam. Não me faça repetir. Não, pare de me fazer repetir. Não há nada que você possa fazer para me derrotar. Luffy deu um soco na palma da mão. Eu vou vencer você a qualquer custo. Luffy correu e mordeu os 2 polegares para aumentar os braços. Gomu Gomuno. Giganto Basca. Gangan Giante Bazuoka. Ele os jogou de volta e os trouxe para frente antes de ser revidado. Ele então teve apenas o braço direito aumentado antes de torcê-lo. Gomu Gomu não. Giganto Rifuru. Rifle gigante de chiclete. Katakuri deu um pulo e criou 2 braços Mochi novamente. Musnatsu. Donuts imparáveis. Ele então socou Luffy novamente com os braços que se esquivaram dos ataques. Shikara Mochi. Power Mochi. Luffy foi então atingido com o soco final e bateu na parede. Piratas do Tanque de Fogo. No Nostra Castelo, Sanji supervisiona a adição da cereja do bolo quando os homens de Bege lhe trazem um pouco de veneno para colocar no bolo. Sanji imediatamente chuta o veneno para fora, fazendo-o discutir com Bege, que vê o bolo como uma grande oportunidade para assassinar Big Mom. No entanto, Sanji responde que alimentará quem quiser comida e não fará mais nada. Bege rebate que manter Big Mom vivo é uma tolice, mas Sanji enfia uma colher de creme na boca. A doçura do creme faz com que Bege desmaie, o que faz com que sua tripulação confronte Sanji, mas eles recuam ao ver que seu capitão está prestes a morrer de felicidade. O cheiro do bolo fica tão forte que alguns chefes começam a desmaiar e Pudding desmaia com a habilidade de Sanji. O ensolarado. Big Mom pergunta onde está o bolo e Jinbei diz a ela que não está no navio, mas Big Mom discorda, dizendo que seu filho não mentiria e se o fizesse, ela teria que matá-lo. Perospero entra em pânico ao perceber que ela se lembrou. Big Mom então usa seu ataque Cognac, fazendo com que Jinbe bloqueie o ataque por um tempo antes de ser lançado voando. Big Mom volta a atacar a nave, apenas para Naruto desviar os ataques. Jinbei retorna e acerta Big Mom no estômago com um movimento de karatê do Homem-Peixe, derrubando-a do navio, mas Zeus a salva. Jinbei ordena que a tripulação acelere, mas Big Mom alcança novamente Nami e tenta tentar Zeus. Zeus é brevemente seduzido, mas depois grita com ela dizendo que o mesmo truque não funcionará 2 vezes antes de tentar eletrocutá-la, tendo Brook no caminho. Chopper grita e então Brook sai do raio, dizendo que ele não tem carne, então isso não o afeta. Ele então pede para ver a calcinha da Big Mom, chocando a todos. De repente, Brook pula e faz Yatsuji em Zeus, cortando-o ao meio. Nami então descarrega Zeus eletrocutando Big Mom. Nami então vê um pequeno Zeus sendo segurado por Brook antes de ele entregar a nuvem a ela. Ah, Zeus! Ela o agarrou e com uma expressão sombria pediu a Zeus que fosse seu servo ou morresse. Ilha do Bolo inteiro. Mondeo e Nivatori estão conversando sobre há quanto tempo dura a luta entre Luffy e Katakuri, marcando o horário como 21h30, ou seja, 6h30 desde o início da luta. Stussy e Morgans aparecem, com Morgans dizendo como seria uma grande notícia se os chapéus de palha fugissem enquanto Stussy então revela que foi o Tamatebaco que destruiu o castelo. Espelho Mundo Luffy vs Katakuri. Luffy disparou vários socos em Katakuri, que permitiu que eles passassem por ele para quebrar os espelhos na parede antes de dar socos em Luffy. Logo à frente,
uma garota estava assistindo com um grupo de homens, um deles com um atirador de besta. Ela parece ser uma jovem esbelta com cabelos escuros presos em um rabo de cavalo muito longo que se enrola na ponta. Seu rabo de cavalo é preso por um laço de cabelo em forma de flor. Ela está vestindo uma camisa vermelha escura com gola alta com babados e mangas compridas com babados, meia calça vermelha escura e mocassins de cor clara. Por cima das roupas, ela tem uma roupa de bolinhas que incha como uma jujuba e permite que ela pule. Flamp, a 36ª filha de Charlotte. Ela começa a se gabar de ter ganhado o prêmio de melhor irmã mais nova e de como deseja o carinho de Katakuri. Ela e seus subordinados tentam matar Luffy, mas seu atirador não consegue um tiro certeiro. Em resposta a isso, ela o esfaqueia na cabeça com um garfo. Continua. Capítulo 86 Última vez. Ilha do Bolo Inteiro. Mondeor e Nivatori estão conversando sobre há quanto tempo dura a luta entre Luffy e Katakuri, marcando o horário como 21h30, ou seja, 6h30 desde o início da luta. Stussy e Morgans aparecem, com Morgans dizendo como seria uma grande notícia se os chapéus de palha fugissem enquanto Stussy então revela que foi o Tamatebaco que destruiu o castelo. Espelho Mundo Luffy vs Katakuri. Luffy disparou vários socos em Katakuri, que permitiu que eles passassem por ele para quebrar os espelhos na parede antes de dar socos em Luffy. Logo à frente, uma garota estava assistindo com um grupo de homens, um deles com um atirador de besta. Ela parece ser uma jovem esbelta com cabelos escuros presos em um rabo de cavalo muito longo que se enrola na ponta. Seu rabo de cavalo é preso por um laço de cabelo em forma de flor. Ela está vestindo uma camisa vermelha escura com gola alta com babados e mangas compridas com babados, meia calça vermelha escura e mocassins de cor clara. Por cima das roupas, ela tem uma roupa de bolinhas que incha como uma jujuba e permite que ela pule. Flamp, a 36ª filha de Charlotte. Ela começa a se gabar de ter ganhado o prêmio de melhor irmã mais nova e de como deseja o carinho de Katakuri. Ela e seus subordinados tentam matar Luffy, mas seu atirador não consegue um tiro certeiro. Em resposta a isso, ela o esfaqueia na cabeça com um garfo. Agora. Mihood, Luffy vs Katakuri. Luffy consegue prever o ataque de Katakuri e combatê-lo, o que surpreende Katakuri ao perceber que o Kinbushoku aqui de observação, de Luffy está se desenvolvendo. No entanto, Katakuri consegue acertar mais Luffy depois disso, e enquanto Luffy tenta ver se Katakuri atacará como Ogura ou seus donuts Moshi em seguida, Katakuri observa que a precognição de Luffy não é tão desenvolvida quanto a sua e ataca com ambos. Luffy faz o possível para evitar os ataques, mas seu cansaço começa a alcançá-lo, apesar de bons movimentos ocasionais, ele continua sobrecarregado. Luffy eventualmente acaba deitado no chão, e Katakuri diz a ele para não se levantar, dizendo que os piratas da Big Mom ouviram falar de seu plano de se encontrar com sua tripulação na Ilha do Cacau. E estão esperando por ele lá se ele de alguma forma conseguir emerge disso. Porém, para a surpresa de Katakuri, Luffy não vê isso como um problema. Enquanto os dois continuam lutando, Flamp acredita que a luta terminará assim que ela mirar no desavisado Luffy com sua zarabatana. Luffy se esquiva de um chute de Katakuri antes de chutá-lo com um chute infundido com a ki que atravessou as costelas de Katakuri. Luffy pousou antes de desviar dos tentáculos de Moshi de Katakuri antes de ser atingido por um e ser enviado voando de volta. Pare de se levantar. Você não tem chance. Katakuri afirmou enquanto Luffy se levantava. O Aki desse Baka, tolo, está ficando tão bom quanto o meu. Ele pensou assim que algo atingiu a perna de Luffy forçando-o a ficar de joelhos. Ele então empurra seu tridente para Luffy, que se esquiva, mas ainda é atingido no lado esquerdo, fazendo-o gritar de dor. Anteriormente, Piratas Fire Tank. No Nostra Castelo, um dos chefes revela que se esqueceu de colocar a cobertura de rosas no topo do bolo de casamento, e não poderia fazê-lo agora que o bolo estava completo. Os chefes começam a entrar em pânico, mas Sanji intervém e se oferece para fazê-lo. Usando Skywalk, ele voa até o topo do bolo e adiciona a cobertura de rosas perfeitamente, fazendo com que Pudding, Chiffon e os chefes comemorem.
Com o bolo pronto, Sanji espera ver sua tripulação novamente, mas o lado sádico de Pudding aparece e sugere que a tripulação já pode ter sido morta, para horror de sua personalidade mais agradável. Quando ela é repreendida por Chiffon. Ela, Chiffon e os chefes desmaiam de exaustão, e Bege espera que Big Mom coma o bolo, dizendo que não há necessidade de envenená-lo, pois espera que Big Mom morra por causa de sua delícia. O ensolarado. Naruto abriu seu sétimo portão enquanto os outros se preparavam para proteger a nave enquanto Big Mom voava até eles. Chopper ativa Monster Point para lidar com ela, mas é rapidamente dominado e ferido pelos golpes de espada de Big Mom com Napoleão. Prometheus cospe fogo no Sunny, forçando Naruto, Nami e Brook a trabalhar para parar as chamas que se aproximam. A tripulação do Sunny se recusa a afundar sem lutar, mas Prometheus então se expande enormemente antes de ser direcionado ao mar por ar comprimido na forma de um tigre. Irudora. Tigre diurno. Naruto então caiu e ofegou quando Jinbei disse que o sol, mano, é grande demais para parar na água do mar. Nami então percebe o Nostra Castelo se aproximando, e Big Mom sente o cheiro do bolo de casamento. A tripulação do Sunny se alegra enquanto ela se dirige para lá, e Bege se prepara para atraí-la para ele. Sanji concorda que pode fazer o que quiser com ela depois que ela comer o bolo, e se prepara para ir ao Sunny com Pudding e Rabia. Pudding se despede de Chiffon e fica feliz em ver sua irmã vivendo feliz com as pessoas que ama. Chiffon diz a Pudding para não perder a fonte de sua felicidade, fazendo com que Pudding fique tensa ao olhar para Sanji. Ela e Sanji então voam em direção ao Sunny, com Rabia indo rápido o suficiente para evitar a detecção. Sanji se reúne com seus companheiros de tripulação imediatamente após chegar ao Sunny, e se pergunta onde estão Carrota e Pedro, ao que Brook mente que os dois estão descansando no convés. Enquanto isso, Perospero observa que esta situação tem como objetivo dividir os piratas Big Mom. Ele olha para o bolo e fica preocupado com ele, sabendo que Big Mom precisa comê-lo para salvar todos de sua violência, mas também sabendo que todos estarão em perigo se o bolo for envenenado e a matar. Ele então recebe uma ligação de Bege enquanto a tripulação do Sunny começa a se dirigir para a Ilha do Cacau. Ilha do Bolo Inteiro. Na ilha Whole Cake, Monteor expressa sua descrença de que o colapso do Whole Cake Chatial tenha sido obra dos chapéus de palha, e o Conde Nivatori diz que se eles forem tão bons em planejamento, podem conseguir algo inesperado. Jurando não deixar isso acontecer, Monteor contata os Starts, mandando todos irem para a Ilha do Cacau e acabarem com os chapéus de palha. Mais tarde, dezenas de navios Start chegam para sitiá-la, as pessoas que chegam ficam céticas de que tanta força seja necessária e alguns nem acreditam que Luffy escapará de Katakuri e do Mihould, mas Oven os aponta para Monteor, que lhes conta via Denden Mushi sobre os chapéus de palha, responsabilidade pela destruição do Chatial. Oven diz à sua tripulação para destruir todos os espelhos da Ilha do Cacau para que, se Luffy chegar, ele venha do único espelho que fica bem na frente deles. As pessoas relutam em destruir seus valiosos espelhos, mas Oven diz que podem jogá-los na água, ameaçando matar as famílias de quem não obedecer. Mais tarde, vários irmãos e irmãs de Oven chegam para se juntar à sua causa. Seu exército agora chega a milhares. Ele olhou para o antigo Sweet Commander Snack que também estava lá. Snack é um homem muito largo, com nariz comprido, cabelo preto escuro preso em um coque tingido de vermelho com um grampo com 3 joias e uma tatuagem azul escura acima do olho direito. Ele está vestindo uma jaqueta de lã amarela que lembra lã de ovelha e as mangas são laranja brilhante com seu nome e Snack impresso. Ele tem um lenço preto escuro com finas listras laranja e placas de armadura com 2 cintos de cada lado nos braços, calça preta escura com finas listras laranja, enquanto tem 2 suspensórios pendurados em cada lado da cintura e sapatos marrons escuros com vermelho. Meias. Sua cabeça é bastante pequena em comparação com seu corpo. Piratas do Tanque de Fogo. No mar, Bege liga para Perospero, e o primeiro diz que vão acabar com a fome da Big Mom com o bolo, lembrando que foi Pudding quem fez. Perospero ainda suspeita que os piratas Firetan tentarão assassinar Big Mom novamente e diz a Bavarois que sua frota perseguirá Big Mom e Bege enquanto a frota de Smoot continua perseguindo os chapéus de palha.
Pero espero contato Smoot para contar a ela sobre esse plano, dizendo que sua frota deveria afundar os chapéus de palha antes que eles chegassem à Ilha do Cacau. Smoot, suas irmãs Citron e Cinnamon e seus subordinados se preparam para atacar. Enquanto navegava para longe da Big Mom, Bege diz que se preocupa mais em escapar do que em assassinar a Big Mom, mas Chiffon o lembra que eles têm uma dívida a pagar com os chapéus de palha e, portanto, precisam mantê-los protegidos da Big Mom. O ensolarado. Naruto sentou-se no banco ao redor do mastro apoiando o braço na perna enquanto ouvia Nami falar sobre os piratas da Big Mom sabendo que eles sabiam que estavam indo ao encontro de Luffy. Não mude o plano agora. Eles olharam para Naruto, que ainda estava ofegante. Se não estivermos lá pelo menos para eu ir pegar Luffy, então ele vai morrer. Enquanto traziam um plano, eles notaram o navio de Smoot chegando até eles antes de Sanji explicar uma ideia que ele teve ao voltar para o navio. Ele e Pudding sobem no tapete dela para voar para a Ilha do Cacau antes do Sunny. Carrot então se aproxima antes de Jinbei desviar o navio do caminho de um ataque de Smoot, fazendo com que os outros caiam no convés. Eles olharam para ver Smoot brilhando e crescendo antes de brandir sua espada para receber outro ataque em sua direção. Ela lançou várias ondas de energia que Jinbei evitou navegando rapidamente para a esquerda e para a direita. Espelha o mundo. Katakuri fica ao lado de Luffy imóvel, lamentando como o pirata vacilou quando começou a respeitá-lo. Luffy, ainda vivo, porém, lembra de treinar seu Haki com Silvers Hylig. Luffy então acorda e se levanta, para a surpresa de Katakuri e Flump. Flump tenta atacar Luffy novamente, atirando uma agulha entorpecente 10 vezes mais forte que a anterior. Luffy consegue vê-lo chegando e se esquiva, mas acaba caindo depois, fazendo Flump e seus subordinados rirem incontrolavelmente. Apesar de suas tentativas de subjugá-lo, Katakuri acaba ouvindo-os e começa a perceber que ele e Luffy não estão sozinhos. Flump e seus subordinados continuam rindo enquanto Luffy tenta se levantar fracamente depois de ser totalmente espancado por Katakuri, a tal ponto que eles nem tentam mais se esconder. Katakuri percebe o grupo de Flump e então percebe que ela o ajudou a ferir Luffy. Ele caminha em direção a ela, e enquanto ela o imagina elogiando-a pelo que ela fez, Katakuri na verdade fica irritado com a interferência dela, pensando que isso tornaria sua vitória barata. Katakuri chega a Flump e começa a se esfaquear com Mogura no mesmo lugar em que atingiu Luffy, o que horroriza Flump quando um pouco de seu sangue cai em seu rosto. Katakuri então tira seu cachecol e grita para sua irmã não ser condescendente com ele e Luffy interferir na briga deles. O choque de Flump rapidamente se transforma em escárnio, enquanto ela zomba de seu irmão por sua demonstração de fraqueza e também de sua boca, comparando-a à de uma enguia pelicano. Seus subordinados zombam e decidem expor sua aparência ao resto de Toto Land para fazer com que todos percam o respeito por ele. Embora ele se lembre de ter sido intimidado e de receber exatamente os mesmos insultos quando criança, Katakuri simplesmente se vira e volta para Luffy sem dizer uma palavra enquanto o grupo de Flump continua zombando e tira fotos dele. Katakuri então confronta Luffy novamente, e os dois concordam que as pessoas à margem são irritantes, pois Flump ameaça atirar em ambos com sua zarabatana. Cada um deles libera seu Haki, fazendo com que Flump e seus subordinados sejam nocauteados. Eu não mais. Katakuri falou tirando a jaqueta e se posicionando. Pense que você é mais fraco que eu. Arigato. Obrigado. Luffy agradeceu antes de eles correrem um para o outro para dar um soco, acertando as bochechas um do outro. Os piratas Fireta. Os piratas Fire Tank se preocupam com o fato de Big Mom estar perseguindo seus navios, mas Bege está confiante de que eles podem ultrapassá-la, especialmente porque quase chegaram à Ilha do Licor. Porém, Chiffon então diz que eles não podem ir para lá, pois é muito perto da Ilha do Cacau e daria tempo a Big Mom para chegar lá antes que os chapéus de palha conseguissem escapar. Chiffon diz que eles deveriam ir para a Ilha Funvari, e com sua intenção de pagar sua dívida com os chapéus de palha, mesmo que isso lhe custe a vida, Bege concorda com o pedido de sua esposa e muda de rumo para a Ilha Funvari, para o horror de sua esposa. Equipe. Espelho do mundo. Luffy se lembrou de seu treinamento novamente antes de ser derrubado no chão pelo ataque de Katakuri.
Ele se levanta lembrando das palavras de Raleigh para ele durante um intervalo antes de fechar os olhos. Ele então vê os ataques de Katakuri antes de evitá-los, tendo Katakuri olhando em estado de choque antes de Luffy correr para ele. Eles então trocaram socos antes de Luffy ser atingido por um punho em chamas que Katakuri disparou de seu mochi. Luffy se levantou e trocou socos novamente antes de Katakuri chutar Luffy e se esquivar de um soco do adolescente de borracha. Luffy se levantou e trocou socos com Katakuri por outro momento. Chapéu de palha! Katakuri gritou quando eles pararam. Nani? O quê? Luffy ofegou enquanto olhava para cima. Eu ainda posso lutar. Luffy se posicionou enquanto olhava para ele com um olho bom, o outro inchado. Eu também. Depois de lutarem entre si por vários minutos, Luffy mordeu seu braço antes de falar. Giafsu, Sunei-kuma. Gifur, Snake Man. Sanji e Pudim. Sanji e Pudim voam para a Ilha do Cacau, e o lado sádico de Pudim está em grande conflito por causa de sua proximidade com Sanji. Sanji se prepara para chegar à ilha e resgatar Luffy sem ser visto. Mais tarde, quando eles se aproximam da Ilha do Cacau em Rabian, Sanji ordena que Rabian pare repentinamente, fazendo com que Pudim quase voe, mas Sanji agarra. Ele e Pudim então olham através de binóculos para a frota e o exército reunidos na ilha e ao redor dela, notando que há poder militar suficiente para destruí-la. Eles tentam pensar em uma maneira de entrar sem serem detectados e decidem fazer com que Rabian voe rapidamente baixo em direção ao oceano para passar pelo radar de todos. Nitro amarra Sanji e Pudim a Rabian para evitar que eles caiam, e Pudim fica apaixonado pela ideia de ficar de mãos dadas com Sanji. Rabian voa muito baixo até a água, evitando que qualquer pessoa nos navios os veja, e eles conseguem chegar à cidade. Espelha o mundo. Katakuri olhou para a nova forma de Luffy. Os antebraços, pernas e parte superior do tronco de Luffy são apenas ligeiramente aumentados e o resto do corpo mantém suas proporções normais. A propagação do Haki é um pouco menor, já que não parece se estender até os ombros e parte superior do corpo de Luffy. O cabelo de Luffy fica em forma de chama como seu Haki fica espetado. Em vez de vapor, esta forma produz uma substância gasosa que aparece como uma mistura de vapor e fogo e, como suas outras contrapartes, também parece estar pendurada sobre os ombros como um lenço. Enquanto está nesta forma, seus punhos também flexionam de forma diferente, com os primeiros nós dos dedos estendidos. Luffy então disparou seu punho esquerdo fazendo Katakuri Doge inclinando-se para a esquerda. Por que ele faria um ataque simples depois de todo esse tempo? Ele pensou antes de seus olhos se arregalarem enquanto ele cobria sua bochecha esquerda no momento em que o punho esquerdo de Luffy o atingiu alguns metros para trás. Luffy atirou seu braço direito para frente tendo Katakuri Doge antes de cobrir seus braços para bloquear o mesmo punho que atacou em outro ângulo. Nani, o que está acontecendo? Por que está vindo do lado? Luffy atirou em seu braço esquerdo fazendo Katakuri desviar novamente antes de olhar para ver seu punho dobrando em vários ângulos antes de voltar para ele. Gomu Gomu no Jeto Karuvarin. Gangan Jet Culverin. Katakuri bloqueou fazendo com que ele fosse mandado de volta antes que Luffy saltasse sobre ele. Luffy então ataca Katakuri com socos rápidos, mas Katakuri se transforma em mochi e os evita enquanto rola em direção a Luffy em forma de donut. Ao chegar a Luffy, Katakuri se transforma de volta em seu corpo humano enquanto transforma um de seus braços em um enorme bastão de mochi com pontas imbuído de Haki flamejante, e ele bate o bastão em Luffy. Zanjiri Mochi. Mochi fatiado. Ele então gira Luffy por vários momentos antes de jogar Luffy no chão, quebrando. Depois de um momento, Luffy se levanta e soca novamente. Gomu Gomu no Jeto Karuvarin. Gangan Jet Culverin. Katakuri foi capaz de bloquear e desviar a maioria dos socos de Luffy antes de revidar. Eles então dão um soco que atinge um ao outro ao mesmo tempo, fazendo-os voar de volta um para o outro. Luffy então pulou e comprimiu ambos os braços antes de soltá-los em um ataque rápido, movendo os braços para cima e para baixo para dar a impressão de vários braços se movendo para atacar. Gomu Gomu no Buraku Mamba. Gangan Black Mamba.
Katakuri bloqueou a maioria dos socos, sendo atingido várias vezes antes de correr em direção a Luffy e chutá-lo com sua bota com pontas. Luffy bateu na parede antes de se recuperar quando Katakuri se transformou em uma rosquinha e rolou para Luffy, que se posicionou. Gomu Gomu no Kingu Kobura. Ganga King Cobra. Luffy comprime seu braço e, ao soltá-lo, seus braços se envolvem uma vez antes de enviar seu punho agora aumentado voando em direção a Katakuri, acertando seu punho, enviando uma onda de choque ao redor deles. No momento em que Luffy e Katakuri se batem com seus golpes finais, Brulé consegue se libertar das amarras da corda. Para evitar que Luffy escape do Mirror, ela decide fugir e se juntar ao grupo de Oven na Ilha do Cacau. Luffy voltou ao normal e desmaiou quando Katakuri caiu para trás antes de se forçar a cair de bruços. Ilha do Cacau. O exército de Oven espera que a atividade aconteça, e Neoshi pondera a possibilidade de Luffy derrotar Katakuri. Oven e vários outros irmãos o repreendem, recusando-se a acreditar que Katakuri possa ser derrotado. No entanto, eles acham que Luffy poderia capturar Brulé e fugir de Katakuri quando sua tripulação chegar a 1 hora, e então estão esperando para emboscá-lo. Em um beco próximo, um Sanji escondido observa os movimentos do exército, dizendo que precisará se mover assim que Luffy sair do espelho para que eles tenham uma chance de escapar. Ele diz a Pudding que esta será a despedida deles e comenta como eles se conheceram de maneira estranha. Ele se lembra de suas experiências com Pudding, desde ver uma foto dela pela primeira vez até se resignar ao casamento com ela, até agir durante a cerimônia de casamento em preparação para a tentativa dela de assassiná-lo e, finalmente, fazer o segundo bolo de casamento juntos. Sanji pede que Pudding vá até ele, e sua personalidade violenta se manifesta brevemente e o rejeita, fazendo com que sua personalidade gentil fique perturbada. Sanji comenta que mesmo que Pudding tenha começado como seu inimigo e uma vez tenha planejado assassiná-lo, ele ainda está feliz por ela ser sua noiva, fazendo-a chorar. Depois de se acalmar, Pudding pede um último favor a Sanji, e ela tira o cigarro da boca antes de se aproximar dele. Às 12h40, Morgas observa que os chapéus de palha ainda não foram capturados e comenta que sua fuga cada vez mais provável será uma grande manchete. Monk de Ouro acalma, dizendo que os piratas Big Mom deixaram de lado seu orgulho e reuniram milhares de suas forças para derrubar os chapéus de palha. Ele diz que assim que os chapéus de palha forem capturados, eles serão decapitados para servir de exemplo. Stussy comenta sobre sua brutalidade. Piratas do Tanque de Fogo. Às 12h43, Big Mom e Prometeu chegaram perto o suficiente do Nostra Castelo para começar a queimar suas velas, e os piratas Fire Tank imploram a Bege para se livrar do bolo e fugir. No entanto, Bege diz que todos eles vieram de lugares diferentes, e agora é a hora de permanecer firmes e morrer juntos, se necessário, e Chiffon pode ver seu destino, a Ilha Funvari, surgindo. O ensolarado. Às 12h45, a tripulação percebe que Smooth parou de atacar, mas ainda os perseguia. Parece que eles pararam de atacar, disse Naruto olhando para trás antes de ouvir Jinbei. Há uma emboscada na Ilha do Cacau. Eles provavelmente começarão a atacar novamente lá para nos imprensar. Brook tenta negociar com Smooth para ver sua calcinha, mas falha quando Nami bate nele com seu cajado. Ela então olha para trás e diz que eles chegarão à Ilha do Cacau a 1 hora na hora certa, mas teme que Luffy não consiga, observando que ele terá que usar Brulé para escapar do Mirror. No entanto, ela e a tripulação continuam a acreditar nele. Espelho Mundo. Às 12h47, Luffy sai do buraco e luta para andar enquanto se dirige para Brulé. Katakuri então se levanta na frente dele antes de falar. Você vai voltar para derrubar a Big Mom algum dia? Claro que estou. Porque eu vou me tornar o rei dos piratas. Katakuri sorriu com isso. Você está vendo um futuro distante. Ele então desmaia e cai de costas, tendo Luffy olhando em estado de choque antes de colocar seu chapéu sobre a boca de Katakuri. Sair. Luffy então vai até onde deixou Brulé, apenas para ver que ela se foi. No entanto, ele a ouve lamentando a derrota de Katakuri e fica cara a cara com Pecons, que se disfarçou com uma máscara. Rose capturou Brulé.
Depois de perceber que Luffy sabe quem ele é, Pecons diz que vai ajudá-lo a escapar para honrar os desejos do sacrifício de Pedro, e carrega ele e Brulé em direção ao único espelho da ilha. Pecons conta a Luffy sobre como ele pode ativar sua forma Sulon olhando para a lua cheia, e diz que fará isso na Ilha do Cacau para atacar e distrair o exército de Oven. Ele revela que ninguém pode trazê-lo de volta ao normal, exceto o já falecido Pedro, mas tem a intenção de honrar a memória de Pedro ajudando Luffy a escapar. Brulé diz que Pecons e Luffy serão dominados pelo exército de Oven mesmo que Pecons ative Sulon, mas Pecons a ignora enquanto pula no espelho. Ilha do Cacau. Quando o relógio marca 1 hora, Pecons emerge do espelho segurando Brulé, sem Luffy à vista. Os membros do exército de Oven estão extremamente confusos, e Pecons mantém Brulé sob a mira de uma arma para mantê-los afastados enquanto olha para a lua cheia e se transforma. Seus olhos ficam azuis, sua crina e cauda crescem tremendamente em tamanho e seu corpo fica mais grosso e musculoso para lhe dar uma aparência mais selvagem. Oven incendeia a arma de Pecons para fazê-lo largá-la. Antes de dar um soco no Bison, resultando em Luffy sendo retirado de debaixo da fantasia de Pecons. Alguns dos Charlotte Decuplets atacam Luffy, e ele se esquiva de seus ataques saltando sobre um prédio, mas Raisin salta até ele e se prepara para atacá-lo com sua espada. Sanji então chega e chuta Raisin para dentro de um prédio, e os piratas da Big Mom assistem em estado de choque enquanto Sanji carrega Luffy pelo ar. Sanji pergunta a Luffy se ele venceu Katakuri, o que Luffy confirma. Os machos decupletos então usam Geppo para confrontar Sanji e Luffy no ar, mas enquanto Sanji tenta se esquivar de seus ataques, Pecons libera o poder de seu Summon e elimina todos os decupletos. Porém, em sua raiva selvagem, Pecons acaba atacando Sanji e Luffy também, mas quando eles olham para ele depois de ser jogado contra um telhado, ele ouve a voz de Pedro chamando por ele, fazendo-o recuperar os sentidos. Pecons diz a Sanji para levar Luffy para um lugar seguro, e o Bison Leão retorna ao chão e volta a atacar o exército de Oven. Apenas para que vários deles o empalem com lanças enquanto Oven ordena que protejam seus olhos da lua cheia, encerrando sua violência. Sanji olha para trás preocupado com Pecons, mas sua distração permite que o enjogue ele e Luffy no chão. Os piratas Big Mom então cercam Sanji e Luffy e se preparam para atirar neles, mas sua atenção é rapidamente desviada pelo Reino Germa chegando e atacando sua frota. Ishiji, Niji, Yonji e Reiju então vestem seus raidsuits e voam em direção à ilha, e protegem Sanji e Luffy das balas dos piratas da Big Mom. Por que você está aqui? Sanji perguntou a seus irmãos antes de Ishiji falar. Que coincidência, Sanji. Queríamos dar a esses bacas tolos um golpe esmagador também. Mais tarde, ó ensolarado, Naruto pulou no ar para agarrar Luffy e Sanji antes de pousar no convés. Vamos embora! Naruto gritou enquanto as outras naves disparavam contra eles. De repente, a nave Germa apareceu. Antes que eles ouvissem o grito do juiz. O que há de tão bom nele? Luffy do Chapéu de Palha. Este é o território da Big Mom de Yonko, Imperador. Depois de entrar, você nunca mais poderá sair. Você arriscou sua vida só para recuperá-lo. Sanji é de Germa fracasso. Sua pele não funciona como escudo. Ele trabalha como cozinheiro porque não tem orgulho de seu sangue real. Ele se move facilmente como um idiota e sua mente gentil faz colocar sua vida em risco pelos fracos. Um soldado fracassado que está longe de ser perfeito. Isso é tudo que ele é. Tchau. Arigato, obrigado. Pela ajuda. Luffy gritou de volta antes de ignorar o juiz. A tripulação então rapidamente se encontra em apuros novamente, ao ver outra enorme frota de piratas da Big Mom vindo em sua direção pela frente. Esta nova frota consiste em navios a remo que podem se aproximar rapidamente de seu alvo, e conforme a tripulação é forçada a lidar com seu novo ataque, o navio de Smooth chega perto o suficiente por trás para que Daifuku possa atacar Sunny com seu gênio
Naruto rechaça os ataques do gênio com suas facas, mas o Sunny está cercado por centenas de navios. No entanto, o mar de repente começa a subir sob a frota e Wadatsumi sai da água. Jinbei imediatamente mergulha debaixo d'água, onde vê sua antiga tripulação, os Piratas do Sol. Ele se pergunta por que eles voltaram para ajudar, e eles declaram que irão servi-lo até que ele e os Chapéus de Palha consigam sair de Toto Land. Eles então partem para a ofensiva, com Wadatsumi golpeando navios com seus braços enormes. Enquanto o resto deles usa suas armas para desativar os navios a remo e enfrentar os piratas Big Mom a bordo. Smoot e Daifuku continuam perseguindo Thousand Sunny por trás, e Daifuku tenta atacá-lo com seu gênio novamente. No entanto, Aladdin usa o Karate Homem-Peixe para acertar a alabarda do gênio com um poderoso jato de água, desarmando-o. Os Piratas do Sol abrem com sucesso um caminho para o Sunny navegar, e eles se despedem de Jinbei enquanto ele conduz o navio para a liberdade. De repente, Forno chega em um dos navios e começa a brilhar antes de aquecer as águas fazendo com que os homens-peixe mergulhem mais fundo para fugir do calor. Com os Piratas do Sol fora do caminho, os piratas da Big Mom retomam seu ataque ao Sunny, e os Chapéus de Palha lutam para se defender contra a barragem de tiros de canhão que vem em sua direção. Eventualmente, eles ficam cara a cara com a Rainha Mama Chanteira e sua saraivada de balas de canhão. De repente, Wadatsumi os agarra no momento em que as balas de canhão chegam até eles, e troca o Sunny por outro navio para enganar os piratas da Big Mom. Wadatsumi coloca o Sunny na boca e bebe a água permitindo que respirem antes de nadar. E foi atingido por um ataque de Oven forçando-o a subir à superfície e deixando Sunny sair. A frota dos piratas Big Mom rapidamente se vira para perseguir os Chapéus de Palha mais uma vez, mas Wadatsumi fica entre eles e intercepta o tiro do canhão. Ele pede desculpas aos Chapéus de Palha por suas ações na Ilha dos Homens-Peixe e agradece a Jinbei por ter permitido que ele o acompanhasse mais tarde. Ele e os Piratas do Sol decidiram anteriormente, por gratidão, proteger Jinbei até que ele deixasse Toto Land com sua nova tripulação, e estavam dispostos a jogar fora suas vidas para conseguir isso. Aladdin então puxa Wadatsumi para baixo da água, e os Piratas do Sol emergem dele, prontos para lutar contra as forças dos piratas da Big Mom. Os Piratas do Sol rapidamente começam a trabalhar para derrubar seus oponentes, e quando o Oven tenta atacar os Chapéus de Palha, Aladdin ataca e entra em confronto com ele. No entanto, os Piratas do Sol estão em grande desvantagem numérica pelos piratas da Big Mom e são oprimidos pelos tiros de canhão da frota, bem como pelas habilidades de Smoot e Daifuku. No Sunny, Jinbei se volta para os outros. Tire a água rapidamente. O navio está ficando pesado e lento. Pegue o vento em um ângulo adequado e avance o mais rápido que puder. Ainda levará várias horas para sair do território deles. Luffy, eu não posso, deixe-os para trás. Ok, entendi. Luffy ficou parado com um cobertor em volta dele. Jinbei diz que a tripulação nunca sairá viva se não conseguirem escapar da frota dos piratas Big Mom. E ele pretende garantir que eles escapem, defendendo-os pela retaguarda. Luffy aceita isso, mas lembra Jinbei que ele é seu capitão e diz-lhe para se reunir com eles no país de Wano a todo custo. Jinbei então agradece antes de mergulhar no Sunny para ajudar sua ex-tripulação uma última vez. Mais tarde, fora do território da Big Mom. Posso fazer sua comida? Sanji foi então atacado pelos outros, sem Naruto e Nami, que assistiram antes de todos caminharem para a cozinha. Alguns dias se passaram antes que Luffy encontrasse um raio canister em seu bolso e ele e Chopper tentassem fazer Sanji colocá-lo. Apenas para o cozinheiro negar o pedido sem querer nada com sua antiga família. Luffy e Chopper tentam, sem sucesso, ativar a vasilha e implorar a Sanji novamente. Ele expressa sua antipatia por dispositivos científicos como esse, e Nami se pergunta se ele sente o mesmo em relação ao seu clima táctil. Ela então faz Zeus emergir dele, e Sanji fica ressentido com o humano das nuvens. Por ser servo de Nami.
Eu estava servindo na Miss Van muito antes de você. Mas eu consigo viver no bastão que ela mantém com ela o tempo todo. Zeus falou antes que eles ouvissem Naruto. E eu durmo com ela todas as noites. Eles olharam para o rosto sorridente de Naruto enquanto sua aliança de casamento brilhava enquanto ele colocava as mãos atrás da cabeça. Carrota então recebe um jornal e desce para mostrar à tripulação. Eles não veem nenhuma atualização sobre Jinbei, mas descobrem que Luffy recebeu a maior parte do crédito pelo assassinato de Big Mom, além de dizer que Luffy a espancou. E que ele foi considerado o quinto Yonko, Imperador do Mar, antes de ver os novos posteres de procurados de Naruto, Luffy e Sanji caírem. Acho que temos novas recompensas. Naruto falou enquanto pegava o seu e o desdobrava. Nami o pegou antes que seus olhos se arregalassem. Procurado vivo ou morto, Uzumaki Naruto, 1 bilhão. Minha recompensa aumentou para 330 milhões de frutas. Sanji exclamou olhando para seu pôster com orgulho por agora ser procurado por mais de 10 milhões de pessoas do que Zoro, antes de ver que ele não apenas era querido morto. Novamente, mas também adicionaram Vinsmoke ao seu nome. Aumentou por causa da má fama da Germa. Naruto viu ganhar a mesma aura de quando recebeu seu primeiro pôster sem a foto antes de ver o pôster. Procurado vivo ou morto Vinsmoke Sanji, 330 milhões. Ele então olhou para ver que Luffy também tinha uma aura deprimente. Minha recompensa caiu. Luffy, a recompensa de ninguém nunca cai. Talvez eles tenham colocado um pôster antigo no jornal por acidente. Naruto parou enquanto pegava o pôster de Luffy. Luffy! Você leu errado! Naruto gritou antes de virar o pôster. Macaco. Procurado vivo ou morto de Luffy, 1 bilhão e 500 milhões. Nani. O que? Continua.